Vamos falar agora só da competência. Falamos um pouquinho da competência no início, na aula passada, e também da estrutura, mas nos concentramos mais na estrutura, não foi isso? Agora vamos nos fixar mais na competência mesmo. Bom, a competência, como eu já disse, vem lá do artigo 124, onde se inicia, da Constituição Federal. Processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Agora, tem uma ressalva aí que é trazida pela norma infraconstitucional, o Código Penal Militar. O Código Penal Militar, no parágrafo único do artigo 9º, fala do crime doloso contra a vida de civil. Esse delito, teoricamente, não estaria na competência da Justiça Militar por previsão legal e não constitucional. E aí surge um problema, claro, muito discutido, não há ainda uma definição, uns se posicionam num sentido, outros em sentido contrário, mas veja, a lei infraconstitucional diz que o crime doloso, o homicídio, o auxílio direto ao suicídio, que são os dois que tem no CPM, quando eles são praticados contra um civil, a competência seria do tribunal do júri. A lei até fala justiça comum, mas lembre-se, a Constituição Federal, no artigo 124, nada fala sobre isso. Então, alguns consideram, como eu, por exemplo, que essa previsão do parágrafo único do artigo 9º é uma previsão inconstitucional. Muito embora tenha havido uma alteração em 2011 que traz uma ressalva, salvo naquele caso do tiro de destruição de aeronave hostil, a lei do abate, a famosa lei do abate, né? Assim rotulada, não gosto muito desse apelido, mas pegou esse apelido. Então, nessa lei do abate, no tiro de destruição de aeronave hostil, mesmo um civil sendo morto, ficaria na Justiça Militar. Então, vejam, é a exceção da exceção. Todo crime militar vai para a Justiça Militar da União, exceto o doloso contra a vida de civil. E nessa exceção, existe uma exceção da exceção. No crime doloso contra a vida de civil, quando for o tiro de abate de aeronave, o tiro de destruição de aeronave hostil, você terá, mesmo na morte de civil, a competência da Justiça Militar. Então é uma matéria ainda polêmica. Mas o que eu quero frisar aqui é o seguinte, a competência é só criminal, é só para matéria penal, só crime militar definido em lei. E mais ainda, o artigo 124 não restringe o jurisdicionado. Qualquer pessoa poderia ser julgado pela Justiça Militar da União, seja militar ou não militar, seja militar da ativa ou aposentado, que são o reformado e o da reserva. Então veja, não havendo essa restrição, qualquer pessoa que cometa um crime militar na órbita federal poderá ser processado e julgado pela Justiça Militar da União, com a ressalva para alguns do crime doloso contra a vida de civil. Muito bem, essa restrição faz com que um civil possa cometer o crime militar, o que é um dos assuntos polêmicos atualmente da Justiça Militar da União. É a submissão de um civil àquele órgão colegiado, o juiz togado e 4 oficiais das Forças Armadas julgando um civil por prática de crime militar. E quais são os crimes militares que o civil pode cometer? Estão previstos no Código Penal Militar também. Só que aí eu tenho que fazer a composição com o artigo 9º, inciso 3, do próprio Código Penal Militar. Dou-lhes um exemplo. O crime de violência contra superior, 157 do Código Penal Militar, obviamente só pode ser praticado por um militar. Porque diz lá o tipo penal, praticar violência contra superior. Só tem superior quem integra a força respectiva. Agora, o crime subsequente, o 158, violência contra militar de serviço, pode ser praticado pelo tipo penal por qualquer pessoa. Um civil poderia, sim, ser enquadrado, ter a prática desse crime levada à competência da Justiça Militar da União. E aí que reside toda a polêmica em relação ao civil. Como é que 4 oficiais vão julgar, e eles têm a maioria de votos, um civil que pratica crime militar? Isso é polêmico, está na ordem do dia essa discussão, tanto é que foi proposta uma alteração da Lei de Organização da Justiça Militar para que, nesses casos, apenas o juiz auditor julgasse o crime, sem os oficiais. Então, é uma possível alteração da competência da Justiça Militar no futuro. Nos casos em que o civil seja o sujeito ativo, apenas seja o juiz auditor o órgão competente para julgamento desses casos. Tudo bem? Bom, vamos lá.
Com relação ainda aos conselhos, já falamos, o conselho especial julga os casos em que o oficial é o sujeito ativo e o conselho permanente os demais casos, ou seja, praça, sujeito ativo, ou civil, como vimos há pouco, pode cometer o crime militar, o sujeito ativo do crime, aquele que pratica o delito, aquele que pratica a conduta prevista no Código Penal Militar. Bom, dentro da CJM tem as auditorias, como nós vimos. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul são tem uma CJM, mas eu tenho lá 3 auditorias. Como é que eu distribuo o processo nessas auditorias? É a competência principal da Justiça Militar, nesse caso, né, saindo da competência ratio e matéria, que é absoluta, dada pela Constituição, e entrando agora na competência ratio e loci, em razão do local. É o local que vai fixar a CJM e, quando houver mais de uma auditoria, também a auditoria, né, onde foi praticado o crime, onde será processado o crime. Então, por exemplo, nós temos lá no Rio Grande do Sul a 3ª CJM. Claro, um crime praticado no Paraná não vai ser julgado no âmbito da 3ª CJM. Mas mesmo dentro da 3ª CJM, nós temos 3 auditorias. Um crime praticado em Porto Alegre não será julgado pela auditoria de Bagé. Será julgado pela auditoria de Porto Alegre. Lembre-se, Porto Alegre, Santa Maria e Bagé. Então, a principal distribuição, né, da competência nesse caso, ou melhor, a fixação da competência, ficará a cargo do local onde a infração penal é praticada. Isso principalmente pelo artigo 88 do Código de Processo Penal Militar, combinado também, no caso das auditorias, com o parágrafo único do artigo 92, também do Código de Processo Penal Militar. Claro, existem exceções para essas fixações de competência, né, na continência, na conexão, na prerrogativa por função, posto ou função, e também no desaforamento, que pode acontecer, que são muito próximos aí do processo penal comum, e não vem ao caso comentarmos agora de forma específica. Bom, existem lá as regras semelhantes ao Código de Processo Penal comum, sobre a continência, sobre a conexão, mas isso para quem for adiantar, for se aprofundar um pouquinho mais no estudo dessa competência. Em segunda instância, falamos da competência de primeira instância. E em segunda instância, naquele tribunal que eu descrevi há pouco para todos os senhores que estão me assistindo e as senhoras. Bom, existe uma competência originária, obviamente, que não passa pela primeira instância, vai direto para o STM. São várias as competências, mas 2 são as principais. Quais são? Primeiro, a perda de posto e patente de oficial. Pela Constituição Federal, no artigo 142, parágrafo 3º, incisos 6 e 7, o oficial das Forças Armadas só perde o posto. O que é o posto? O cargo dele, de segundo-tenente, de capitão, de major, de capitão-tenente na Marinha, de capitão de fragata. Então, só perde o posto quando julgado indigno ou incompatível por um tribunal específico, que é o Tribunal Militar, no caso, o Superior Tribunal Militar. Então, esses processos de perda do cargo, posto e patente, vão direto para o STM. Não vão lá com a primeira auditoria da 3ª CJM. Vão direto para o STM. Seja pela via de um conselho de justificação, que é o processo administrativo, seja no caso de uma representação em razão de condenação criminal do oficial. Mas passa pelo STM e os 15 ministros vão decidir a vida desse oficial. Lembrando que o STM, nesses 15 ministros, não tem turma. É sempre o julgamento pelos 15, podendo faltar um ou outro, mas os 15 vão julgar esse caso. Isso está previsto na Constituição Federal, mas também tem outra previsão de competência originária. Qual seria? Os oficiais generais quando praticam crimes militares. Os oficiais generais das Forças Armadas, então nós temos aí os almirantes, né? Os brigadeiros, isso genericamente falando, o tenente brigadeiro, último posto. Lembrando que alguns postos das Forças Armadas, o marechal de exército, né, o almirante e o brigadeiro mesmo, só temos aí em caso de guerra. Tá? Agora, existem os oficiais generais. No exército, por exemplo, general de brigada, de divisão e de exército. Tá? Esses oficiais, quando praticam crimes militares, e os correspondentes na Marinha e também na Força Aérea, serão julgados diretamente pelo STM. Então o processo vai correr por lá, não passa pela primeira auditoria. Eu, promotor de justiça, lá em Bagé, por exemplo, não posso denunciar um oficial general. Eu tenho que remeter os autos para a Procuradoria Geral aqui em Brasília, né, que fará a análise do caso
e, se for o caso, oferecerá denúncia contra esse oficial general. Então guardem essas duas competências originárias. E claro, existe também a outra competência de julgamento que passa pela via recursal. Tudo isso, minha gente, é previsto no artigo 6º da Lei de Organização da Justiça Militar da União, nos seus incisos 1º e inciso 2º. Tá? Então essa é a competência, genericamente falando, do STM. Tudo bem? Ficamos então dessa forma na Justiça Militar da União. A primeira instância, CJM, auditorias dentro da CJM, competência, racione matéria e crimes militares, não restringindo o jurisdicionado, podendo ser até um civil. No âmbito da segunda instância, o STM, Superior Tribunal Militar, né? Já falamos, composto por 15 ministros, 10 militares e 5 civis. Esse STM tem a competência originária, 2 para fixação, da perda de posto e patente, não é graduação de praça, mas perda de posto e patente de oficial, e também a processar e julgar os crimes militares praticados pelos oficiais generais. E a competência natural recursal, quando um militar é condenado por abandono de posto lá em Bagé, se a defesa apelar da condenação, apelar da decisão, virá para o STM, para ser julgado aqui em Brasília, não havendo um tribunal intermediário. Tudo bem? Encerramos então a competência da Justiça Militar da União e voltaremos daqui a pouquinho com a competência das Justiças Militares Estaduais. Até daqui a pouco.